É isso que Deus está esperando da sua noiva, da sua igreja, eu e você. Não tem nada a ver com os benefícios que Ele nos dá. Olha o Salmo 145, 3 diz assim: grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, e a sua grandeza é insondável. Deus olha, Deus conhece, Deus vê teu coração, Deus vê sua vida. Essa adoração com o nosso espírito, não com a nossa alma, é aqui de dentro. Amém, queridos? Eu gostaria de deixar um pensamento, algo que o Espírito Santo de Deus tem falado comigo, algo que eu tenho aprendido da parte do Senhor. Deus tem falado conosco através de muitos temas, muitas revelações nós temos tido aqui nesse altar. E Deus tem ministrado no meu espírito. Eu quero falar hoje sobre a importância da adoração. A importância da adoração. Eu sei que Deus tem promessas grandes para nós nesse ministério aqui. Eu sei que Deus quer fazer coisas grandiosas nas nossas vidas. Eu sei que Deus quer manifestar o avivamento nas nossas vidas. Existem muitas palavras, muitas profecias sobre um grande avivamento no Brasil, como nunca houve na face da terra. Mas eu digo para vocês, irmãos, o avivamento ele acontece quando há uma rendição. Quando nós aprendemos a se prostrarmos, adorarmos a Deus em espírito e verdade, isso vai atrair a manifestação poderosa do poder de Deus através das nossas vidas. E o que eu vou falar hoje aqui é tão importante que muitas vezes nós não damos credibilidade. Quando se fala de louvor, muitas vezes quando se fala de adoração. Muitas vezes acho que só o fato de eu ter uma boa voz, o fato de eu ter uma facilidade, ter um dom para cantar, eu estou adorando a Deus. E muitas vezes nós nos enganamos, porque nós não fomos ministrados como nós deveríamos ser ministrados. Nós falamos muito sobre o louvor, falamos muito sobre adoração, falamos muito sobre oração, mas muitas vezes na prática nós não praticamos isso. O texto é João 4, do 19 até o 24. O tema é a importância da adoração. Esse é o pensamento. Gostaria que você abrisse teu coração e recebesse essa palavra no teu espírito. Isso vai fazer toda a diferença. Aqui um bate-papo de Jesus com a samaritana. João 4, 19, disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que aquele que adore em espírito e em verdade. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse texto. Muito obrigado, Senhor, por essa revelação. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Pai, eu repreendo tudo aquilo que porventura o adversário tentaria roubar de nós a Tua palavra. Nós neutralizamos todos os intentos das trevas e lançamos de Cristo ordenar. E queremos somente a presença do Senhor neste lugar. Espírito Santo, é seu momento, é sua hora. Fala conosco em nome de Jesus. O ponto central da vida é adoração. É importante você aprender isso. Muitas vezes nós somos, por anos e anos, fomos ensinados a buscar as mãos de Deus, buscar as bênçãos de Deus.
buscar os recursos de Deus, buscar a saúde, buscar a paz, buscar a alegria, buscar um emprego, buscar uma porta, buscar um vestibular, buscar tantas coisas em Deus. Mas o ponto central da vida de todo cristão é a adoração. Quando você entender a importância da adoração, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. O significado do louvor e adoração, muitas vezes você acha que é a mesma coisa, mas não é. O louvor significa falar de algo, expressar admiração, cumprimentar, elogiar, aplaudir, enaltecer. Isso é o louvor. É a voz, é você expressar uma admiração, um cumprimentar, um elogiar, um aplaudir. Adoração significa expressar reverência, ter um sentimento de adoração, de admiração e reverência, prostrar-se diante daquele que você adora, daquele objeto, fazendo-lhe a venia. Isso significa adoração. Adoração é a forma mais elevada do louvor. Em geral começamos com o louvor, mas depois nós entramos em adoração. Começamos a louvar a Deus, expressar, mas de repente nós entramos adorando, se rendendo, Senhor. E é isso que Deus quer de mim e de vocês. Por isso que Jesus, falando para a mulher samaritana que Deus é Espírito. E Ele só aceita adoração em espírito e em verdade. Muitas vezes nós temos adorado com a nossa alma. E o Senhor quer que nós adoramos com o nosso espírito. E na realidade nós devemos adorar a Deus em espírito, alma e corpo. Seria bom sobrar e separasse ali do Davi, tá? Não senta numa cadeira, sempre fica conversando, estou ministrando. Então é importante nós estarmos adorando a Deus, entendendo como que Deus o aceita. Eu adoro o Senhor em espírito, eu adoro o Senhor com a alma, eu adoro o Senhor com todo o meu ser. Quando nós entendemos isso, traz a presença do Deus Todo-Poderoso para conosco. E é isso que Deus espera de mim e de você. Quando nós temos essa adoração, é uma atitude do nosso coração para com o nosso Deus. Uma atitude é um extravasamento, um derramar-se na presença do Deus Todo-Poderoso. Isso se torna uma profunda experiência e reverência a Deus. Isso se torna maravilhoso, esta adoração. É isso que Deus espera de cada um de nós. A mulher samaritana estava falando sobre a forma que eles adoravam, todo o cerimonial, assim dizendo, mas nós temos ouvido que lá em Jerusalém, Jesus, não, você nem sabe o que é adoração. Porque o povo judeu sempre tinha todas as suas festas, seus rituais, seus formalismos, mas o Senhor Jesus, Ele vem traz ali, quando você lê o capítulo 4 de João, Ele está falando todo o capítulo referente à adoração a Deus. É importante nós aprendermos, se nós queremos trazer essa presença de Deus, esta manifestação poderosa, nós precisamos aprender a adorar a Deus. O louvor e a adoração são princípios. É uma resposta do interior do coração do homem. É a revelação de Deus na sua grandeza. Quando nós começamos a expressarmos ao nosso Senhor aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós expressamos, porque senão muitas vezes as pessoas vêm na casa do Senhor e fica até mesmo, esse cântico eu não gosto, esse cântico aí é muito lento, esse aqui é muito alto, esse aqui não sei o que tal, achando que o ministério da música aqui está ministrando para vocês. Não, o ministério da música está ministrando para o Senhor. A igreja precisa corresponder também a ministrar o Deus Todo-Poderoso. Quando você olha para as meninas da dança aqui, elas estão aqui
expressando adoração, porque a adoração não tem como você adorar se não tiver o gesto, expressão corporal, seja a palma, seja uma mão que se levanta, seja dança, seja um aplauso, seja um salto, um pulo. Isso é uma expressão que nós devemos aprender. É isso que Deus espera de cada um de nós. Quando nós entendemos tudo que Deus fez, tudo que Deus faz, e tudo, nós se tornamos verdadeiros adoradores. Quer ver? Eu quero dar um exemplo para você. Você é um homem de Deus, aprenda isso. Eu tenho ensinado tudo aquilo que você pede em prol do reino de Deus, Ele libera para você. Tudo. Pastor, eu estou precisando fazer um grande empreendimento. É o que eu mais escuto. Pastor, eu estou precisando fazer um investimento. Eu estou precisando tomar uma decisão. É uma decisão, eu vou ter que investir. Eu preciso de 100 mil reais. Eu preciso de 200 mil reais. O ano passado, um empresário me chamou em Balneário Camboriú. E Deus tinha me usado uma vez, já uns 4 anos atrás, para liberar uma palavra sobre a vida da empresa dele, que ele estava falido. Ele tinha uma dívida muito grande. E eu estava ministrando numa igreja lá em Agrolândia, e esse empresário, ele nunca tinha me visto, ele estava lá. Ele tinha uma empresa de metalúrgica que tinha cerca de 550 funcionários, quebrou a empresa, ele tinha cerca de 90 funcionários dentro do pátio. A metade nem mais estava ali, porque começou a fazer bico, ele não tinha como pagar as despesas, ele estava falido. Quando nós fomos orar no sábado, na empresa dele, eu, a Nilzete, o pastor que nos recebeu, e o Espírito Santo falou no meu espírito, para me perguntar quanto que ele precisava para sair daquela situação. Ele falou, pastor, eu preciso hoje, pelo menos só pagar as dívidas, 30 milhões. Eu falei, nesse ano que vem, eu estava em novembro, finalzinho de novembro lá. Eu falei, esse ano que vem, eu vou liberar uma palavra para que Deus libere sobre a tua vida 150 milhões. Ele falou, pastor, 150 milhões é muito dinheiro. Eu falei, olha, eu sei que Jesus tem. Se for para que o nome do Senhor seja glorificado, Ele vai liberar para você. E nós oramos junto. No mês de janeiro, ele foi chamado na Espanha. Ele disse que na outra semana, passou uns empresários na empresa dele, olhou toda a estrutura, todo o pátio. Ele constrói caldeira, picadores. E aí ele foi em janeiro, assinaram na Espanha. Se ele conseguisse atender tudo que ele assinou ali, em 2019, ele ia faturar 190 milhões. Esse ano passado, ele me chamou em Balneário Camboriú. Ele falou, pastor, eu vou desenvolver um outro projeto, e eu quero que você ore por mim. Eu preciso de 100 milhões para investir nesse outro projeto. E eu falei para ele, tudo que você colocar... Ele é um homem de Deus, um menino generoso, muito generoso. Abençoa tantas vidas. Eu falei, tudo que você pedir em prol do reino de Deus, para que o nome do Senhor seja exaltado, Deus vai liberar para você. Há 2 meses atrás, ou 3 meses atrás, foi mais ou menos outubro, mas ele me ligou para mim, pastor... hoje estamos assinando todos os contratos, Deus liberou aquele recurso, e eu vou estar num grande projeto. Querido, se você, por exemplo, precisa de 100 mil reais, você vai dizer, Senhor, me dá 100 mil reais, eu vou fazer uma campanha para 100 mil reais, eu vou fazer um voto para ter 100 mil reais, eu vou fazer isso, aquilo, tal, e o que eu vou fazer? Eu preciso de 100 mil reais. Agora, se você chega diante do Pai, diz, Pai, eu tenho um projeto, e eu quero que, através desse projeto, que o Teu nome seja exaltado. Através desse projeto, que o Teu nome seja glorificado, que eu possa testemunhar, que o Senhor seja adorado eternamente pela minha vida, através desse projeto. Eu preciso, seja 100 mil reais, seja 1 milhão de reais, seja quanto for.
E eu quero que o teu nome seja glorificado. Que o meu suma, que o meu desapareça, mas que teu nome seja glorificado. Deus vai te dar aquilo que você quer. Aprenda isso. Quando tudo aquilo que para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja adorado, então Deus libera sobre a tua vida. Nós precisamos entender, tenha isso em sua vida, seja um verdadeiro adorador, coloque isso é uma disposição, um desejo, um querer, amar as pessoas, é você querer no teu coração, é uma atitude tua de amar, de você ser um adorador também, é uma atitude do teu coração, de você se tornar um adorador, são atitudes que eu e você temos. Jesus estava ali numa festa, a festa do tabernáculo, em João 7, no versículo 37 em diante. Nessa festa havia muitas celebrações, pessoal comemorando as colheitas, comemorando tudo aquilo que eles receberam, plantaram, negociaram. Era a festa do tabernáculo. E havia todo o ritual, todo o cerimonial, e Jesus estava presente ali, era 7 dias de festa. Mas a Bíblia diz que no último dia, João 7,37, no seu último dia, o grande dia da festa, ou seja, o encerramento, Jesus se pôs em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Jesus estava falando do Espírito, porque ele via toda aquela cerimônia, mas era tudo mecânico. Todo o formalismo. E ele estava falando do Espírito Santo que nós um dia receberemos, que recebemos no dia do Pentecoste. E através do Espírito Santo, o nome dele está sendo glorificado a cada dia, a cada instante. Eu e você precisamos entender, o Espírito Santo já foi liberado sobre todos nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. E agora, através do Espírito de Deus, o Espírito Santo no meu espírito, o nome do Senhor precisa ser glorificado, precisa ser adorado. Porque Deus, Ele é Espírito. E Jesus falou, importa que que Deus procura os verdadeiros adoradores. Se Deus está procurando, porque existe poucos. Se Ele está atrás dos verdadeiros, porque existem os falsos. Mas que adora Ele em espírito e em verdade. Esse texto está falando sobre adoração. Qual é o teu nível de relacionamento com a palavra de Deus? Essa é a minha pergunta para você. Qual é o teu nível de relacionamento com Deus? Qual é o teu nível de adoração ao Senhor? Qual é o teu nível de louvor para com Deus? Existem pessoas que adoram coisas, casa, carro, bens, fazenda. Existem pessoas que adoram o mundo, as coisas deste mundo. Mas outros adoram em espírito e verdade um Deus vivo, todo-poderoso. E é isso que Deus espera de nós. Tem muitos que estão na casa de Deus só porque tem medo do inferno. Estão dentro da casa de Deus que só porque são oportunistas, porque eles sabem que não tem como você entrar na presença do Pai e o Pai não liberar sobre você. Mas quando eu me torno um verdadeiro adorador, que essa chama, essa expressão do meu coração em adorar a Deus, isso fará toda a diferença. Eu digo para vocês, nós estamos no caminho certo. Por quê? Porque só a presença do Senhor, o Espírito de verdade é que preenche o nosso ser. O que mais se aproxima de Deus, o que mais te aproxima de Deus? É o teu temor? É a tua oração? É teu jejum? O que mais nos aproxima de Deus é a nossa vida como adorador. Só adoração
ela pode nos preencher totalmente o nosso ser. Adoração não tem nada a ver com gratidão. Gratidão é quando você vê como Deus vê. Você reconhece que tudo que Deus fez por você. Eu oferto porque eu sou grato a Deus. Eu dizimo porque eu sou grato a Deus. Eu contribuo, eu invisto porque eu sou grato a Deus. Eu ajudo nos projetos, ajudo as instituições, ajudo as clínicas, ajudo tantas pessoas que nos procuram, porque eu sou eternamente grato a Deus. Adoração é ter a confiança dEle, de fato. Quando eu tenho a confiança dEle, eu sei que Ele jamais me desampara. Eu tenho a confiança dEle de fato, por isso eu me entrego, eu me lanço, eu me rendo, eu me prostro. Eu confio nesse Deus Todo-Poderoso. Por isso a adoração não é louvor. Adoração em espírito e verdade, é isso que Deus espera. Isso pode ser em silêncio. Você muitas vezes não precisa abrir os teus lábios, mas é algo que está dentro de você, algo que vai palpitar dentro de você, você e Deus. Por isso nós recebemos o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo não tem como nós adorarmos a Deus de verdade. Está bem claro em Atos dos Apóstolos 1:8. Você conhece bem esse texto? Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-ei testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até o confim da terra. O Espírito Santo de Deus no meu espírito faz com que eu adoro a Deus no espírito, porque Deus é espírito. Eu preciso colocar isso na minha mente. Deus é espírito, e Ele só aceita adoração em espírito e em verdade. Mas eu tenho uma voz muito bonita. Mas talvez você está adorando com a tua alma. Eu toco muito bem. Eu expresso muito bem isso, aquilo, tal. Pode ser com a tua alma. Eu sempre falo que Deus não está interessado em ouvir o tom da tua voz, a altura da tua voz. Porque Deus, a Bíblia diz que o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, Ele chega diante do Senhor como aroma suave. Então Deus, Ele inala a nosso louvor, a nossa adoração. Não se preocupe com o tom da tua voz. Se preocupe em abrir o seu coração ao Senhor. Deixe Deus ser Deus. Deixe o Espírito Santo te conduzir. Deixe o Espírito Santo fluir na sua vida. Não tente manipular o Espírito Santo. Eu vejo muitos pregadores tentando manipular o Espírito Santo. O Espírito Santo faz isso, faz aquilo, faz isso, aquilo. Não, é eu deixar o Espírito Santo fazer aquilo que Ele quer através da minha vida, através do meu ser. E para isso eu preciso estar disponível, disposto, sintonizado com Deus, para que o Espírito Santo venha e frua através do meu ser, frua através da minha vida, frua através dos meus lábios, frua. É isso que o Espírito Santo espera de mim e de você. Muitas vezes nós queremos manipular o Espírito Santo, manipular o público até mesmo. Agora você levanta a mão, agora você fecha os olhos, agora você bata a palma. Não, tem que ser espontâneo o meu louvor, a minha adoração, bater palma, saltar. Nós precisamos entrar nesse nível. Aleluia. Não é assim, é o Espírito Santo que tem que ministrar. Se eu tiver de me dobrar, se eu tiver que rolar no chão, se eu tiver que saltar, eu faço isso. Mas nós precisamos ter consciência. Talvez nós nunca fizemos porque nunca fomos ministrados. Veja a importância da adoração, amados. A hora que você entender, a minha vida, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. O nosso ministério, nossas vidas nunca mais será a mesma. A adoração é tão importante que quando Jesus estava ali 40 dias e 40 noites no deserto, Satanás se aproxima de Jesus. E ele oferece para Jesus o quê?
ele oferece algo para Jesus o adorar a ele. Está lá em Lucas 4, 5. Então o diabo, levando a um alto montanha, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. O diabo levou Jesus a um monte alto. Ele mostrou todos os reinos do mundo. Olha o versículo 6. E disse-lhe: todo este poder te darei, e a glória deste reino. O diabo disse: Jesus, eu vou te dar todo esse poder. Toda a glória desse reino é teu, porque foi entregue a mim, e eu dou a quem eu quiser. Olha o que Satanás está oferecendo para Jesus. Todo o poder, toda a glória de todos os reinos. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Se o irmãozinho puder projetar para nós aí, Lucas 4, 5, 6 e 7. Amado, isso é importante nós sabermos. Levou, mostrou, ofereceu autoridade a todo o reino. Porque tudo foi entregue. Quem entregou a ele? Adão e Eva. Mas foi Eva que entregou. Mas foi entregue a ele. E Jesus respondendo, disse-lhe: para trás de mim, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, e só Ele servirá. Veja a astúcia de Satanás. Aí você pode dimensionar a importância da adoração. Porque foi isso que aconteceu. Nós sabemos que, quando você lê o livro de Ezequiel, este mundo que nós vivemos aqui era todo cheio de pérolas, de minérios, de riqueza. Este mundo que nós vivemos, ele era cheio de riqueza, de minério, de diamante, de pedras especiarias. E Deus colocou Satanás para cuidar deste mundo. E a Bíblia diz que ele começou a fazer barganha, vender para os anjos, comercializar a riqueza que havia neste mundo. E chegou um momento que ele diz assim: eu vou subir ao céu, e eu vou construir a minha cadeira ao norte, acima do Altíssimo, porque eu quero ser adorado igual a Ele. E aí Deus puxou o tapete dele, e o mundo virou um caos. Por isso que a Bíblia diz que do princípio a terra era sem forma e vazia, havia um verdadeiro caos, e o Espírito Santo pairava sobre as águas. E aí vem o Senhor e soprou: haja luz. Este mundo antes era riqueza. Às vezes a nossa mente não pode dimensionar a riqueza que era este mundo antes da destruição. Está na Bíblia. O diabo levou onde Jesus? Na quarta dimensão. E ele mostrou todos os reinos. Foi dado a ele. Adão e Eva entregaram para ele. E o que ele queria em troca de tudo aquilo? Queria que Jesus o adorasse. Você entende por que o inimigo luta tanto conosco para nós não adorar a Deus, para nós não louvar a Deus, para nós não bater palma ao Senhor, para nós não exaltar o nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor? Por isso que ele não quer que você se dobre, você se prostre perante o Deus Todo-Poderoso, porque ele quer toda essa glória para ele. Por quê? Porque a adoração nos torna semelhante àquele que nós adoramos. Quanto mais você adora a Deus, mais você se torna igual a Ele. E o diabo sabe disso. E por isso que ele tenta lutar contra nossas vidas. Quando a igreja do Brasil existe promessa que as estrelas cair por terra, e nós se prostrarmos diante do Senhor, se curvarmos, adorarmos, Deus manifestará o grande avivamento, como nunca houve no universo, no mundo todo até hoje. Porque essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. A adoração faz nós semelhante a Deus. Veja o que está escrito no Salmo 115, 2. Salmo 115, 2. Por que perguntar às nações: onde está o teu Deus?
O nosso Deus está no céu e fez tudo que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos de homem. Tem boca, mas não falo, tem olhos, mas não veem, tem ouvido, mas não ouve, tem nariz, mas não cheiro, tem mão, mas não apalpo, tem pés, mas não ando, nem som sai da sua garganta. Olha o 8. Semelhantemente a eles sejam os que o fazem, e todos que neles confiam. Quando eu confio no ídolo, numa estátua, eu me torno exatamente igual àquela estátua. Quando eu confio num Deus criador de todas as coisas, que é vivo, poderoso, tremendo, e eu adoro a Ele, eu me torno exatamente como Ele é. Olhe para esse jovem, olhe para os seguidores aí, por exemplo, dos rock, os roqueiros que gostam, eles começam a se vestir igual os caras, os metaleiros. Porque o ídolo dele usa aquele tipo de roupa, eles querem saber o que ele come, o que ele bebe, o que ele mais gosta. Ele começa a viver, colocar exatamente, fazer tatuagem igualzinho, usar todos os acessórios que o ídolo dele usa. Ele quer usar, fazer a mesma coisa, o mesmo tipo de música, o mesmo estilo, tudo igual. Mas quando nós olhamos para o Deus Todo-Poderoso, aquele que fez o céu e a terra, e que todas as coisas, e conhece todas as coisas, e nós o adoramos a Ele, nós se rendemos, reverenciamos a Ele, nós se tornamos igual a Ele. Porque isso, a palavra do Senhor nos fez igual a Ele. Quando Adão e Eva pecou, a imagem, perderam a imagem de Deus. Está bem claro em Romanos 8, 29, porque os que previamente conheceu, também o predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre todos muitos irmãos. Olha o 30, e o que o predestinou, esse também o chamou, e o que o chamou, esse também o glorificou, e o que glorificou, esse também o glorificou. O homem voltou a ter imagem e semelhança, através do nascimento de Jesus, da morte, da ressurreição de Cristo Jesus. Aquilo que Adão e Eva perderam, Jesus restituiu, nos justificou, e Ele se tornou nosso primogênito agora. Então nós novamente pegamos toda a imagem, temos a imagem, a característica do Deus Todo-Poderoso. E Satanás procura de todas as formas deturpar isso nas nossas vidas, deturpar isso na nossa mente. Ele não quer que nós saibamos esta verdade. A importância de nós adorarmos a Deus, a importância de você adorar a Deus, isso faz toda a diferença. É isso que Deus espera de cada um de nós. Isso é algo tão importante, tão importante, tão importante, e que muitas vezes nós como igreja não temos consciência. Olha um texto um pouco longo de Apocalipse 4:2. Mas é importante você entender aqui um pouquinho como que funciona no reino de Deus, no céu, adoração ao Senhor. Veja a visão que João teve. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E aquele que estava sentado era aparência semelhante à pedra de jaspe e sórdio. E havia ao redor um trono, um arco-íris, semelhante na aparência à esmeralda. E havia também ao redor do trono 24 tronos. E sobre o trono via sentado 24 anciões, vestidos de branco, e tinha nas suas cabeças coroa de ouro. E o trono saía relâmpago, voz, trovões. Diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. Também havia diante do trono como um mar de vidro semelhante ao cristal, e ao redor do trono, ao meio de cada lado, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um touro, o terceiro tinha o rosto de um homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. E os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não tendo descanso nem de noite, dizendo: Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele há de vir.
sempre com seus seres viventes davam glória, honra, ações de graça, e estava sentado ao que estava sentado sobre o trono, o qual vive pelos séculos dos séculos, e os 24 anciões se prostravam diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam e vivia aquele que vive de séculos e séculos, e lançava suas coroas diante do seu trono, dizendo: Tu és digno, Senhor, de receber a glória, a honra, o poder, porque tu criaste todas as coisas por tua vontade, e eles são e foram criados. Nós vemos aqui a forma como que acontece no céu, adoração continuamente diante do Senhor, os anciões, os anjos, os serafins, todo adorando a Deus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. É isso que Deus quer de mim e de você. Adoração sempre vai haver uma atitude com o nosso corpo. Eles se prostravam, se levantavam as mãos, se ajoelhavam diante do Senhor e adoravam o Senhor. Isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Sempre, sempre, sempre adorando o Senhor. Isso é muito importante. Nós aprender a nos prostrar diante de Deus. Adorarmos a Deus, ajoelharmos diante do Senhor. Qual foi a última vez que você dobrou teu joelho diante de Deus? Para adorar, para orar, para ser grato a Ele. Qual foi a última vez que você fez isso? Faça isso. E você vai começar a ver uma grande diferença na sua vida. Devemos adorar a Deus em espírito e verdade. É isso que o Senhor está aguardando de nós. É isso que Jesus fala aqui com a mulher samaritana, João 4:23. Mas a hora vem, agora em que os verdadeiros adoradores ao Pai, o verdadeiro adorador adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que aquele que adore, adore em espírito e verdade. O louvor é diferente da adoração. O louvor é basicamente expressão, é uma admiração, de aprovação. Adoração significa basicamente exaltar uma pessoa, o caráter da pessoa, o atributo da pessoa, a perfeição da pessoa. Adoração a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele significa para conosco. É isso que Deus está esperando da sua noiva, da sua igreja, eu e você. Não tem nada a ver com os benefícios que Ele nos dá. Olha o Salmo 145:3, diz assim: grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, e a sua grandeza é insondável. Deus olha, Deus conhece, Deus vê teu coração, Deus vê sua vida. Essa adoração com o nosso espírito, não com a nossa alma, é aqui de dentro. E quando nós aprendermos isso, entendermos isso, talvez você nunca foi ministrado, isso fará uma diferença no mundo espiritual e no mundo natural que nós vivemos. Não importa, a adoração ela liberta, transforma, abre porta, quebra grilhões, destrói ferrolhos, cai por terra todos os intentos das trevas. Por isso que Satanás queria que Jesus o adorasse, oferecendo tantas coisas, o mundo. Olha, você conhece bem essa passagem, Atos 16:25. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos escutavam. De repente houve um tão grande terremoto, que foram abalados os alicerces do alicerce. E logo se abriram as portas, e foram soltos os grilhões de todos. Veja que o poder do louvor, o poder da adoração, 2 homens que tinham sido açoitados, tinham sido maltratados ali,
Eles começaram a adorar a Deus, começaram a orar o Senhor, começaram a dar graça ao Senhor. Ali dentro da prisão, quando eles começaram a adorar, a Bíblia diz que as cadeias foram quebradas, algemas destruídas, portas abertas, prisioneiros todos foram livres. Esse é o poder da igreja. A hora que nós estivermos orando, as pessoas que estarão nas suas casas, as pessoas que estarão servindo as trevas, as pessoas que estarão sendo algemadas, amarradas por Satanás, o Senhor vai soltar. Eles vão vir para a presença de Deus, eles vão buscar a igreja do Senhor, eles vão vir para nossas reuniões, porque o louvor, a adoração ao nosso Deus liberta, quebra a cadeia, quebra as correntes, quebra as algemas, quebra as portas das trevas. O inimigo não consegue resistir, e Deus está falando conosco. Isso que Ele tem para mim e para você. Multidões serão atraídas por esse o poder da adoração, esse o poder do louvor, esse o poder de nós sermos gratos a Deus. A Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração e a gratidão. Grande é o Senhor, aleluia. É isso que Deus tem falado no meu espírito, de um grande avivamento, de uma grande manifestação que está chegando, o grande dia do Senhor. Olha para o livro de Joel. Aqui não estava falando do Pentecostes, não, aqui está falando do grande dia do Senhor, que está para acontecer, da volta de Cristo. Joel 2:29 diz assim: também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia terrível, derramarei do meu espírito e mostrarei prodígio no céu e da terra, sangue e fogo, coluna de fumaça, e o sol se converterá em treva e a lua em sangue, antes que venha o grande, terrível dia do Senhor. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois no monte de Sião, em Jerusalém, haverá livramento, como declarou o Senhor, e nos remido a quem o Senhor o chamar. Isso que vai acontecer. Um derramamento do Espírito Santo, antes do grande dia, do terrível dia do Senhor, antes da vinda do Senhor, vai acontecer um derramar do Espírito Santo sobre toda a carne, como nunca houve antes. Nós estamos prestes a isso. E o Senhor vai nos dar visão, revelação, discernimento. Vai haver um poder na face da terra como nunca houve antes. Há pessoas que estavam envolvidas na bruxaria, em tudo aquilo que não prestava. Eles vão ouvir a voz do Senhor. Pessoas que Deus vai dar o endereço da igreja para que eles venham congregar. Deus vai mostrar, Deus vai falar, Deus vai ministrar. As pessoas ouvirão a palavra de Deus e receberão Jesus. O nosso templo será pequeno para acolher as multidões que Deus tem. Será uma grande colheita. Esse é o grande dia do Senhor, porque Ele derrama do seu Espírito para conosco. Aleluia, glória a Deus. Olha o 32, diz assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois no monte do Senhor, de Sião em Jerusalém, haverá um livramento, como declarou o Senhor, e os remido a quem o Senhor o chamar. Adoração é a coisa mais importante do universo. Hebreus 13:15 diz assim: porque Ele, pois, ofereçamos sempre a Deus o sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. O louvor, a adoração ao nosso Deus, é a expressão, são os frutos dos nossos lábios, por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele significa para conosco. Adoração é sua comunhão, é minha comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, para que eu e você sejamos realmente verdadeiros adoradores. Louve sempre o nome do Senhor, sempre adore, reverencia, coloca isso dentro de você. Coloque: eu sou um adorador, eu declaro sobre a minha vida, eu quero viver esse esplêndido de Deus, porque a hora que eu subir aqui, for entoar, a hora que eu chegar, aonde que eu estiver, essa presença gloriosa de Deus na minha vida, vidas serão libertas, vidas serão salvas, correntes, cadeias, elas se quebrarão pela presença, pela manifestação gloriosa do Espírito Santo de Deus. Ele já derramou o Espírito Santo, agora Ele quer
quer que nós despertamos é adorá-lo e se prostrá-lo a Ele, porque Ele quer manifestar. Isso vai acontecer quando a igreja do Senhor, ela entender a importância de nós se humilharmos, se prostrarmos, se render ao Senhor, se tornarmos verdadeiros, adorar o Senhor em espírito e verdade. Isso fará toda a diferença para a honra, para a glória, para o louvor, para a adoração do nosso Deus. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Vamos estar... Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.